Nós trouxemos aqui fatos da política nacional para analisar a partir de agora com o doutor em ciência política pela Universidade de Brasília e analista-chefe da Vector Relações Governamentais, Leonardo Barreto. Leonardo, um ótimo dia, seja muito bem-vindo aqui à Sagres. Bom dia, pessoal. Prazer falar com vocês. Nós apresentamos aqui alguns fatos. A sua análise é que essa efervescência na política nacional deve continuar até o ano que vem? Agora o país ele acelera até o processo eleitoral, né? Acho que a gente tem uma porção de elementos acontecendo, tanto do ponto de vista da disputa das narrativas, né, envolvendo mesmo o processo eleitoral, se o presidente Bolsonaro vai competir em condições fortes, se ele vai chegar até o final, se não vai, e do outro lado também uma agenda econômica muito importante que passa por uma reforma tributária, a construção de um novo programa social que o governo considera essencial, né, para que ele possa disputar a eleição do ano que vem, sucessão no STF, que nessa semana deve ter momentos decisivos, né, para a escolha do nome que vai substituir o ministro Marco Aurélio, se o Ministério Público Federal vai ou não levar adiante investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, protestos, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de eventos que vai fazer, né, com que os nossos dias se tornem bastante agitados, né, acompanhando o ritmo desse noticiário político. Cileide Alves. Professor, bom dia, obrigada pelo convite. A gente já se falou outras vezes, inclusive em Brasília, que eu estive há um tempo atrás, aliás, alguns anos atrás, né, numa entrevista com o senhor em Brasília, na época, pelo Jornal Popular. Agora, eu falando do momento atual, eu queria começar pelas manifestações deste 3 de julho. No contexto atual, as manifestações, elas reforçaram ou as manifestações acabaram revelando um pouco de fragilidade da oposição em relação ao presidente, já que se apostou muito, né, que haveria alguma união aí de setores antagônicos entre a oposição ao presidente? Bom dia, Cileide. Eu acho que você foi no ponto, né? Na verdade, para que esse movimento da rua ele ganhe força e ganhe importância num processo de investigação do presidente Jair Bolsonaro, é preciso que ela abarque eleitores independentes, né? Hoje, essas manifestações elas são quase que exclusivas da esquerda. Então, elas têm mais um caráter de movimento eleitoral do que propriamente o caráter de um movimento de insatisfação geral com o presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o PSDB participou das manifestações. Então, isso dá um pouco desse combustível, né, de atração dos eleitores independentes para esse movimento. Mas ainda foi localizado, né, e a gente sabe que São Paulo é casa de um dos principais candidatos à sucessão do presidente, que é o governador João Dória. Então, pode ter ali também um movimento eleitoral. Agora, eu acho que as manifestações de violência que aconteceram ontem em São Paulo, quer dizer, anteontem em São Paulo, né, no sábado, elas acabam afastando, né, essa figura da classe média, dos eleitores independentes, que ainda não se sabe se volta, né, para um projeto petista-lulista, e além disso não quer participar de manifestações violentas, como foi o caso, por exemplo, de 2013, né, quando a violência acabou afastando a maior parte das pessoas daquelas jornadas. Então, assim, é um evento importante, mas ele ainda tem uma conotação muito localizada na esquerda. Então, eu acho que isso ainda não permite dizer que há uma movimentação eleitoral significativa, ou popular significativa,
para forçar o Congresso a entrar, por exemplo, na análise de um processo de impeachment. Bom, ontem à noite o presidente usou uma estratégia que ele já tinha usado outras vezes no início do mandato dele, quando ele publicou aquele famoso vídeo lá esqueci o nome agora, me falou o nome, do shower, lembra? Golden Shower. Golden Shower. Isso. Ontem ele usou um estratagema bem parecido com aquele ao publicar nas redes sociais um post grande insinuando que tem autoridade aqui no Brasil sendo ameaçada por gente da esquerda que estaria usando métodos da China, do comunista, e que esses esquerdistas teriam vídeos incriminando autoridades com supostas imagens de sexo com crianças e outras coisas, quer dizer, em resumo, insinuando que pode haver ministros do STF tomando decisões, e a gente sabe que a decisão que mais contrariou o presidente foi a do ministro, duas decisões basicamente, né? Mas a principal delas é a do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a abertura de um inquérito para investigar pessoas próximas ao presidente como praticantes de atos, né, contra as instituições democráticas, sem falar da decisão da ministra também, Rosa Weber, que determinou a abertura de investigação a respeito da denúncia de prevaricação do presidente em relação à compra da Covaxin. Quer dizer, essa declaração do presidente ontem é uma das declarações mais irresponsáveis e mais, assim, malucas, né? Saindo da boca de uma autoridade, como é o caso do presidente da República. A minha pergunta é, o presidente vai partir para o tudo ou nada já agora? Nesse momento, vai usar dessas teorias de QAnon, né? Isso para quem não se lembra, o QAnon é uma teoria da conspiração criada nos Estados Unidos e funciona aí na rede de internet, especialmente ali naquela internet que você não tem controle sobre. A minha pergunta é essa, professor: o presidente já adere a esse tipo de estratégia de baixaria, né, de grande baixaria, já nesse momento? Olha, o presidente, ele não mudou, desde o momento em que ele assumiu, a linha de oferecer muito combate e também de falar especialmente para um público de pessoas mais radicalizadas dentro do seu entorno, né? De certa maneira, isso inclusive foi, ou melhor, tem sido fonte de mal-estar, né, do presidente na relação dele com os poderes, na relação dele com as instituições. O presidente Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, várias vezes dizia assim: presidente Bolsonaro, o senhor precisa descer do palanque, né? O senhor precisa deixar o tom eleitoral e assumir um tom mais institucional. E o presidente da República nunca fez isso, né? Nunca desceu do palanque. Ele sempre manteve uma comunicação muito radical, né? E sempre manteve uma comunicação muito assertiva, no sentido de apontar que as instituições muitas vezes bloqueavam de maneira fora do jogo, né? Como ele usou também na semana passada, né? Fora das regras, estratagemas para poder bloquear a maneira como intenções que o presidente deseja implementar. A gente sabe que esse discurso ele é muito fora, né, do que de fato acontece em Brasília, né? Em Brasília, o presidente experimenta um relacionamento muito próximo da Câmara dos Deputados, muito próximo uma base parlamentar muito sólida, muito constituída, inclusive que dá tranquilidade a ele para passar por esses movimentos sem ter uma perspectiva de impeachment.
A perspectiva de uma recuperação econômica de 5% esse ano, na minha opinião, também faz com que essa possibilidade de impeachment seja quase nula, porque se a gente for pensar, no impeachment da ex-presidente Dilma, a economia caiu 3,5%. No ano da pandemia, 4,2%. Ou seja, a gente vem com uma economia extremamente machucada. E aí você acenar com a percepção de impeachment para essa economia que deseja essa recuperação, que deseja esse crescimento, é uma coisa que parece, para empresários, para o mercado financeiro, uma coisa praticamente fora da realidade, né? Então, assim, ele não necessitaria, né, desse tipo de discurso para poder enfrentar os riscos reais que lhe colocam, que ele tem que lidar todos os dias. Então, isso demonstra que o presidente ele continua falando só para os seus, né? Continua falando para o seu grupo, que espera declarações dessa natureza, e, na minha opinião, comete um equívoco, né? Comete um erro, que é não se aproximar dos eleitores de centro, né? Pelo contrário, ele está cada vez mais se afastando desses eleitores de centro, que, por sua vez, né, ou vão buscar uma alternativa, ou vão considerar voltar para o projeto lulopetista. Pois é, aí quando o presidente ataca dessa forma, usa essa estratégia de baixaria tão explícita, né, contra o Supremo Tribunal Federal, ele acaba tensionando ainda mais a relação dele com as instituições brasileiras. Isso não tende a aumentar o desgaste dele com o STF e, consequentemente, com o Congresso Nacional, que é quem lhe dá sustentação política? Sim, isso gera um tensionamento, embora os atores políticos, eu acho que isso não vale para o STF, mas vale para o Congresso, entendem que, como diz o ditado popular, né, aquilo que o presidente diz não se escreve. Hoje já existe um certo relaxamento, né, que não havia, por exemplo, na época do deputado Rodrigo Maia, quanto a declarações como essa, né, ou outra que eu considerei muito grave, que é o fato de que o presidente não entregará a faixa se suspeitar, né, de que de que o resultado apurado na urna não é o verdadeiro, né? Em outros momentos, isso... Exato. Em outros momentos, isso geraria um rebuliço e paralisaria o trabalho do Congresso durante semanas. Mas isso não acontece mais, porque existe um grande trabalho de cooperação entre o presidente e especialmente a Câmara dos Deputados, que envolveu uma quantidade muito grande de recursos do orçamento para atender demandas de parlamentares. O orçamento que nós estamos executando neste ano é um orçamento claramente eleitoral, né? Com um crescimento muito forte de recursos ligados a demandas, a emendas, etc., mostrando que o presidente entendeu, né, a importância de manter, especialmente a Câmara ao seu lado, e não tem medido esforços para atender os deputados e também os senadores nas suas demandas. Por exemplo, a medida provisória que acabou na privatização da Eletrobras veio com uma quantidade gigante de interesses de parlamentares atendidos, interesses que não tinham nem a ver com a privatização da Eletrobras, mas o governo não se opôs e não fez qualquer tipo de filtro, a ponto da gente poder se perguntar se o governo federal tem uma base ou se a base tem um governo, né? Porque o nível de atendimento das suas demandas é muito grande.
e o presidente tem segurança, né, em relação àquilo que vem do Congresso. Agora, o pessoal diz que muitas vezes, né, o político ele faz tudo, né? Ele vai ao funeral, ele chora com a viúva, ele abraça os filhos, puxa a oração, ele só não se enterra junto com o defunto, né? Então, assim, se houver uma sensação de que o presidente perdeu inevitavelmente sustentação, essa situação ela pode mudar, estando o orçamento contemplando os parlamentares ou não. Eu acredito que o fato de haver uma força muito grande, né, junto aos parlamentares e uma perspectiva de recuperação importante para a economia vai fazer com que o Bolsonaro passe por isso tudo e chegue para disputar o ano que vem mesmo, né, com essa estratégia de radicalização que tende a aumentar nessa lei quando investigações envolvem seus familiares. Então, provavelmente, né, essa questão aí dos filhos e também do envolvimento do presidente, eventualmente, na discussão dessas questões de rachadinha, podem ter motivado o presidente a aumentar o tom, né, como aconteceu no final da semana passada. Professor, a gente tem visto aí muitos setores da sociedade preocupados com uma possível radicalização mesmo do presidente, né? A gente sabe que nem tudo que o presidente diz se escreve, mas a gente tem visto ações concretas dele no sentido de fragilizar o processo democrático brasileiro. E, de alguma forma, essas declarações deles vão nessa direção. A minha pergunta é, o senhor acredita que nós estamos caminhando por um processo de golpe mesmo do presidente Bolsonaro? Ou, quer dizer, tudo que ele já fez até hoje indica isso? Ou o senhor acha que isso é mais bravata do que a construção mesmo desse processo de ruptura? Não, eu não acredito. E lembro, né, que nas vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma, vários integrantes do PT também diziam, né, que haveria sangue, que haveria guerra, que haveria conflito. Então, é um expediente retórico que tanto o Bolsonaro quanto seus adversários usam. Mas eu quero... É claro que a gente não pode transformar isso em algo comum, né? Normalizar isso como se isso fosse um expediente comum de discurso político, porque não é, né? É um discurso claramente transgressor. Mas eu, particularmente, eu acho que eu entendo, né, que, primeiro, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não tem apoio institucional para um processo de ruptura. Ele não tem um apoio popular para esse processo de ruptura. Ele não tem uma base parlamentar que seja própria. Veja, o presidente, ele sequer tem um partido político, né? Então, ele não tem um grupo político ao lado dele. Ele não lidera nenhum movimento. Mas o mais importante disso, Sileide, o presidente, ele não tem ideias próprias. O presidente, ele não tem substância para liderar um movimento em qualquer direção que seja, né? O seu liberalismo, né, é um liberalismo cheio de idas e vindas e muito sujeito à conjuntura política do Congresso Nacional. Ele não tem um projeto de país, né? Tirando essa questão da bandeira da corrupção, que ficou muito fragilizada, e das bandeiras conservadoras, que ele usou muito mais para atrair o eleitor evangélico do que propriamente foi defensor desse tipo de coisa, ele não tem nada. E acho que os atores políticos, de uma maneira geral, percebem isso. O presidente não tem conteúdo para liderar um movimento radical a qualquer ponto que seja. Diferente, por exemplo, do PT. Né? O PT sempre teve um projeto de país, um projeto de poder muito cristalizado, e todos sabiam
né, o que isso significava. Agora, se você voltar para o presidente Bolsonaro, qual é seu grupo, né? Qual é o seu aliado? Qual é o seu suporte? Se o Congresso não estivesse sendo bem abastecido, com um orçamento que foi muito generoso, e, de certa maneira, a agenda econômica tem implementado temas importantes, né, que a sociedade já pedia, né, há algum tempo, o que se diria do presidente Bolsonaro? Inclusive a sua pressa e a sua urgência de criar um programa social novo para o ano que vem, que está condicionado às reformas tributárias que devem tramitar nessas próximas 2 semanas, tem muito a ver com um presidente que busca uma marca. Então, eu te diria que o presidente, ele não tem liderança. E o fato dele ter que recorrer a esse tipo de agressão, de discurso agressivo, é mais um indicador de fragilidade do que de força. Então, eu entendo que a gente não corre esse risco, mas em função da própria fragilidade do projeto político do presidente, né, do que propriamente da disposição ou não dele de tentar algo nesse sentido. Eu sei que o senhor está com um compromisso agora, precisa de ir, mas eu não vou resistir de só fazer um comentário. A Sagres tem um podcast chamado Pode Falar, apresentado por mim e por meu colega Samuel Straioto. Nós entrevistamos um colega seu essa semana, o professor Francisco Tavares, da Universidade Federal de Goiás, em que ele diz o seguinte, que o projeto de Bolsonaro é um projeto de desgoverno, ele não tem projeto para educação, para saúde, né, para todas as áreas que um governo tem que se preocupar, mas ele tem um projeto de micropoder, ou seja, ele tem um projeto para quem quer andar armado, ele tem um projeto para o marido que quer bater na mulher, ele tem um projeto para quem quer desmatar o meio ambiente, cortar árvores, ele tem um projeto para quem quer tomar outras medidas nesse sentido. Então, esse seria o projeto de poder do presidente Jair Bolsonaro, que é o mesmo que é anárquico em termos da gestão, mas é um projeto para os micropoderes e talvez seja por isso que ele esteja fazendo essas declarações de baixo nível, que nesse sentido aí de se eleger com esse micropoder. A questão o Brasil quer continuar com um desgoverno que governa para os micropoderes, professor? Olha, essa é um debate que começa agora, né? Que a gente precisa colocar em cima da mesa, né, o que cada um pode ter a oferecer dentro de uma eleição que deve ser muito dramática, né, do ponto de vista de tudo que nós sofremos, do ponto de vista de tudo que nós passamos, né, da economia e da desconstrução das instituições, né, no próximo período. Eu acho muito importante, Sileide, o seguinte, a democracia ela é um processo que a gente nunca vai poder dizer que ela se consolidou, né, que ela se cristalizou. Quando o PT esteve no poder, havia uma perspectiva, ou melhor, antes dele entrar no poder, havia uma perspectiva que dizia o seguinte, olha, o Brasil vai se consolidar quando a esquerda entrar no poder. Aí depois, ele vai se consolidar quando a esquerda devolver o poder, né? E aí depois não. Agora, existe uma direita que, de certa maneira, estava alijada do processo político desde 88, até antes, que é aquela direita que saiu com os militares, né, depois da eleição do Tancredo e a posse do Sarney. E ela teve muito na figura do Bolsonaro, embora sem nenhuma sofisticação, né? O Bolsonaro foi mais visto como um cavalo de Troia dos liberais, né? Uma janela de oportunidade que se abriu, do que propriamente uma escolha orgânica, né? Que teria trazido, né? Enfim, criado uma liderança para essas pessoas.
Só que eu entendo que esse movimento, uma grande parte dele, desembarcou. E esses movimentos, digamos assim, localizados, né, do desmatador, do machista, do armamentista, eles conseguem erguer projetos em eleições proporcionais, mas numa eleição majoritária, você precisa de mais, né? Então, assim, se você não tiver o mercado financeiro te dando uma chancela, você não vai. O Lula entendeu isso em 2002. Se você não tiver a elite econômica brasileira dialogando com você e chancelando você nos jornais, você não vai. Então, assim, esses projetos radicais, esses setores radicais, eles são mais visíveis, mas politicamente eles não são mais fortes. Então, eu entendo que o presidente, por isso que eu repito, o presidente, ele compreende muito mal a situação na qual ele está agora, né? Ao continuar discutindo para polos de poder, né, localizados, para manter a sua base mobilizada, ele perde o seu espaço eleitoral, que é uma classe média, que é formadores de opinião, né, que são pessoas que não querem esse clima de vale tudo o tempo todo, né? Eu mesmo tenho dito aqui que o brasileiro pode, no ano que vem, muito bem tentar escolher uma opção eleitoral que lhe prometa tédio, né? O tédio pode ser uma bandeira eleitoral, porque ninguém aguenta mais esse clima de polarização por muito tempo. E, inclusive, isso pode ser uma dica, inclusive, para o ex-presidente Lula, né? Enfim, se quiser manter aquela situação de mobilização total da sociedade contra os conservadores, etc., também pode assustar essa turma que foi tão importante para ele em 2002. Então, eu acho que o Bolsonaro, assim, por mais que o professor tenha uma tese ótima e eu concorde com ele, e claramente explica o comportamento do Bolsonaro, eu acho que esses micropoderes, eles não são suficientes para resolver uma eleição presidencial. E nesse aspecto eu acho que o presidente Bolsonaro se equivoca na estratégia, né? Talvez muito ludibriado, né, pelas manifestações de apoio que essa turma dá para ele, mas se ele quiser vencer a eleição no ano que vem, ele tem que começar a voltar a conversar com as pessoas normais, né, fora, né, desses parâmetros heterodoxos, né, vamos colocar assim, que ele tem utilizado. Voltar à normalidade. Samuel. Bom, agradecemos ao doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, analista-chefe da Vector Relações Governamentais, Leonardo Barreto. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima oportunidade conosco aqui na Sagres. Bom dia, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Os destaques da entrevista logo mais no sagresonline.com.br.